Será que você pode estar confundindo algo maior com timidez? Se você ainda não me conhece, eu sou a Karina Orso, sou psicóloga especialista em timidez e ansiedade social e eu faço esses vídeos para poder te ajudar a refletir para além daquilo que você está pensando nesse momento. Eu sempre trago que para nós podermos vencer os nossos medos, nós precisamos ter perspectivas, pensamentos diferentes, sair da nossa caixinha, daquilo que a gente já acredita talvez por anos. E é justamente essa proposta destes vídeos, para te ajudar a ter uma perspectiva diferente e para que assim você possa vencer os seus medos sociais e conquistar a comunicação que você deseja, as relações que você deseja. Por isso, se esse é seu objetivo, já se inscreve aqui no canal. Agora eu quero te perguntar, o que você sente com relação à timidez? Eu percebo que muitas pessoas trazem a queixa para mim de se sentirem tímidas ao se expor, mas que nem sempre nós estamos lidando com a timidez de fato. Eu percebo que tem pessoas que se expressam muito bem, que não têm dificuldades com as suas habilidades sociais. O que são essas habilidades sociais? Todas as habilidades que nós precisamos para nos relacionar com as outras pessoas. Como, por exemplo, iniciar uma conversa, manter uma conversa, encerrar essa conversa, falar a nossa opinião, expressar os nossos sentimentos, defender os nossos direitos, falar com assertividade, com objetividade, se expor em público e assim por diante. Nós temos muitas habilidades sociais. O que eu percebo, então, é que muitas pessoas têm essas habilidades desenvolvidas. Elas sabem chegar e conversar com uma pessoa, mas elas sentem muito medo de fazer isso. Elas acham que podem incomodar, que a outra pessoa vai rejeitar ela, que não sabe exatamente como fazer isso, que vai fazer besteira. Então, elas acabam ficando mais quietas. Ou seja, nós estamos falando aqui de um medo muito grande na hora de se expor. Eu percebo que tem pessoas que se veem através dos seus pontos negativos e por isso elas ficam muito inseguras, elas têm muito medo na hora de se mostrar. Aí nós estamos trazendo aqui o caso de uma pessoa que tem uma autoestima mais baixa, ela não consegue perceber o valor que tem. Outras pessoas já sentem uma ansiedade muito intensa na hora de conversar. Essa ansiedade é tão forte que elas acabam travando, elas não sabem o que fazer naquela situação. Elas fogem a todo custo da exposição. E isso vai reforçando a sensação de incapacidade com relação a conversar, a socializar. Então a gente já começa a perceber que essa timidez, ela tomou uma proporção muito maior. O grande problema aqui não é a timidez, é a baixa autoestima. E essa baixa autoestima, no caso, vai fazer com que a pessoa tenha dificuldades em outras áreas da vida dela, para além do socializar. Ou então, o grande problema é a ansiedade social, que nesse caso também vai fazer com que a pessoa perca oportunidades, que ela sofra muito nas interações que ela tem e assim por diante. O que eu quero trazer aqui para você? Que o grande X da questão é o que está aqui dentro da sua cabeça. Como você se vê hoje em dia? Qual percepção você tem de si? Você consegue perceber o valor que você tem? Você consegue perceber que você pode desenvolver a sua comunicação, por mais que hoje ela não seja a mais incrível do mundo? Ou não? Porque a gente pode sim ter uma visão realista de que a nossa comunicação não é a melhor de todas. E até aí está tudo certo. O problema é quando você acha que tem uma comunicação muito ruim, se diminui, se sente incapaz nessa questão específica da comunicação, começa a ter muito medo de se expor por isso e fica reforçando esses medos aí dentro da sua cabeça. Aí nós temos um problema. Agora, se você identifica que tudo bem, a sua comunicação não é a mais perfeita do mundo e não precisa ser, mas que você tem a capacidade de se desenvolver, aí você vai enfrentar os desafios do seu dia a dia. Você vai pensar, eu vou falar apesar de não estar perfeita ainda. Aí você vai em busca daquilo que vai te ajudar de fato a ter a comunicação que você gostaria de ter. Então, por mais que você sinta aquela timidez, aquela vergonha, você vai e enfrenta. E você melhora, analisa.
nossa, eu acho que da próxima vez eu vou falar de uma outra forma, porque a forma como eu comecei a conduzir ali a minha fala fez com que as pessoas se desconectassem de mim. Então, na próxima, eu vou começar com uma outra frase, através de uma outra abordagem. Olha como você está se melhorando. Agora, quando você não tem essa percepção de desenvolvimento contínuo, você vai passar por uma situação onde você percebeu que as pessoas não se conectaram com a sua fala e vai pensar o seguinte: nossa, ninguém tá nem aí para mim. Eu não sei me comunicar bem. Eu nunca vou conseguir ter a comunicação que eu desejo. Você consegue perceber a diferença? O quanto que esse segundo pensamento te desmotiva? Você está pensando através de uma perspectiva que vai fazer com que a tua insegurança continue sempre. E aí é que a timidez se torna algo maior. Nós já não estamos mais falando só daquela vergonha simples de você puxar papo com uma pessoa. Nós estamos falando sobre a forma como você se vê. Você sente que é tão desinteressante, que não tem valor nenhum e as pessoas não querem saber de você. Elas não querem te ouvir. Você tem dificuldade de analisar os fatos realmente como eles são. Porque uma pessoa pode não te ouvir por N motivos. Pode ser que ela está preocupada com alguma outra coisa. Pode ser que ela se distraiu ali com alguma coisa. Pode ser que a forma como você puxou o papo realmente não foi a mais interessante. Mas isso não significa que você não pode melhorar. Isso não significa que as pessoas não gostam de você. Que você sempre vai ficar para trás. Que você é um inútil, um fracassado, porque é isso que a gente pensa. Olha como é pesado. Eu lembro que esses dias eu conversei com uma pessoa que não teve a melhor performance na hora de apresentar um trabalho. E eu perguntei para ela: como você se sentiu com essa situação? Uma fracassada, ela disse. Olha como isso é pesado. E eu já ouvi esse tipo de discurso de várias pessoas. Eu me senti inútil, eu me senti um lixo, eu me senti incompetente por conta disso. Olha como isso é pesado. Como você vai ter coragem de chegar e expressar aquilo que você deseja da melhor maneira possível se você tem um sentimento lá dentro de você de ser incompetente, de não dar conta, de não conseguir. E aí você fica com aquela sensação que você precisa se sair muito bem para que o seu valor seja percebido. Não conseguindo se sair desse jeito que você idealizou, então você não tem valor. É essa a interpretação que você vai fazendo dos fatos. E então tudo se torna mais pesado. E aí você acaba entrando em um ciclo vicioso de timidez, entre aspas, porque daí nós já não estamos mais falando de timidez. Onde você tem um medo intenso de se expor, antes mesmo de falar, dias antes de uma exposição, você já começa a ficar repensando apenas coisas ruins. Você fica imaginando assim: ah, eu acho que talvez eu vou começar a gaguejar e eu não vou conseguir lembrar as coisas que eu tenho para falar e as pessoas vão perceber, eu vou passar vergonha. Será que não tem um jeito de não ir? Você tenta evitar, né? Você tenta pensar em maneiras de fugir daquela situação. Nossa, mas eu preciso ir. O que eu vou fazer? Eu não sei se vai dar certo isso. E você às vezes nem dorme pensando em tudo isso. No dia você está extremamente ansioso porque você está morrendo de medo de passar vergonha, de ser humilhado, que as pessoas percebam as tuas falhas. Você começa a sentir que aquilo vai ser horrível, que vai ser a maior humilhação da sua vida. Você enfrenta quando tem que enfrentar, porque se puder fugir, você foge. Mas durante essa exposição que você tem, você sente que a sua performance foi horrível, porque você estava muito ansioso, você só consegue se ver através dessa ansiedade, e você sai de lá se sentindo mais uma vez horrível, incompetente, porque você não conseguiu entregar o seu melhor dentro daquilo que você idealizou. A sua sensação é ruim e em uma próxima vez que você precisar se expor, todo esse sentimento negativo está ali dentro de você, ele gruda em você.
E quando a gente começa a dar um novo sentido para tudo isso, nós começamos a quebrar esse ciclo. Que novo sentido, Karina, se é isso que acontece? Eu já fui extremamente tímida, certo? E eu me lembro aqui de uma situação onde eu precisava fazer uma apresentação de trabalho na faculdade. Era a primeira apresentação de todas e o tema era livre. Eu lembro que eram 8 minutos que eu precisava ficar falando sobre um tema que eu iria escolher e era uma apresentação individual. Quando o professor falou isso, eu já surtei. Eu surtei porque eu pensei, meu Deus, 8 minutos é muito tempo. O que eu vou ficar falando lá na frente das pessoas sozinha? Eu não vou ter nenhum apoio ali de uma colega, de um amigo, nada, sozinha. O que eu vou fazer? Eu lembro que eu fiquei, meses, porque a minha apresentação estava marcada para o final do semestre, pensando qual seria o tema que eu iria trazer, como eu iria fazer aquilo ali. E no dia da apresentação, eu estava tremendo muito. Eu passei o dia todo muito nervosa. Eu ia para a faculdade de ônibus e eu me lembro como se fosse hoje, da minha perna tremendo, tremia. Era algo assim que me desestabilizava muito. Eu ficava imaginando, nossa, eu tô tão nervosa, todo mundo vai perceber, vai ser horrível. Todos aqueles pensamentos ruins ali que eu falei para ti, que a gente fica alimentando antes de uma exposição. E chegou no horário marcado, tive que fazer aquela apresentação, valia a nota. Eu lembro que no final, quando eu terminei, o professor falou para mim: olha, eu já tinha ouvido outros alunos apresentando esse mesmo tema que você, mas nenhum apresentou da forma como você apresentou. Parabéns. Eu saí de lá me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, é incrível como a gente lembra dessas memórias afetivas, né? Talvez você também tenha memórias afetivas com relação à exposição. Podem ser memórias boas, mas podem ser memórias ruins também. Eu já tive memórias ruins e talvez em um outro momento eu possa compartilhar aqui com vocês também, porque eu tenho muita história para contar sobre isso. E aí então eu saí muito feliz e tudo mais, mas o que eu percebi de toda essa experiência que eu passei, que durou meses, lembra que eu falei? Que apesar da minha ansiedade, eu consigo me expor. Eu consigo sim ter bons resultados. Não eram resultados maravilhosos. Eu tenho total consciência, hoje, agora, né, depois de um certo tempo, que eu estava assim nervosa e que eu transpareci aquele nervosismo. Eu não estava plena, no meu melhor estado, no meu melhor momento. Não. Provavelmente eu gaguejei, provavelmente eu tive vícios de linguagem, provavelmente eu esqueci coisas que eu precisava falar, porque eu estava extremamente ansiosa. Meu pico máximo de ansiedade estava ali presente. Ou seja, não estava maravilhosa aquela apresentação. Eu acredito que estava mais ruim do que boa, com relação à minha performance, ok? Porque o conteúdo que eu trouxe foi o melhor que eu podia naquele momento. Eu pesquisei, eu fiz um trabalho muito bem feito no quesito de estruturação, de conteúdo, certo? Tudo isso estava bem feito. Porém, eu estava extremamente ansiosa. E eu sei que quando a gente está um pouco mais ansiosa, a gente tem mais dificuldades de se expressar, não é algo 100% natural. Mas isso não significa que eu tive um resultado ruim, muito pelo contrário, eu tive uma nota boa. Eu tive um elogio, aquele professor era um professor mais exigente. E eu tive um elogio. Então, apesar da minha ansiedade, apesar de não ter tido o melhor desempenho de todos, no todo, olhando para a experiência como um todo, eu tive um bom resultado. E o que atrapalha muitas pessoas na hora de se expor é essa interpretação errônea de que qualquer gaguejar, qualquer ansiedade, qualquer algo que não está dentro do ideal que ela criou de comunicação, desvaloriza completamente o que ela está trazendo. Então ela sai daquela interação se sentindo péssima, sentindo que a ansiedade dela atrapalhou tudo, quando na verdade, daqui a pouco foi um simples detalhe, algo muito pontual que aconteceu ali, mas que não teve o impacto que ela imagina que teve. Resumindo, eu estou trazendo aqui essa percepção para ti,
poder entender se a timidez, no seu caso, é algo ok, pontual, aparece, você enfrenta, você consegue fazer as suas coisas e acabou, está tudo bem. Na medida que você vai enfrentando, ela vai diminuindo aí na sua vida, ou se talvez ela se transformou em algo maior, onde você acaba se vendo através dessa timidez apenas, só percebendo seus pontos fracos, sentindo que você nunca é suficiente, tendo uma ansiedade muito forte que faz com que você evite as exposições, que faça com que esse ciclo vicioso continue se repetindo, se repetindo, se repetindo na sua vida, fazendo com que você sofra e que você não consiga alcançar os seus objetivos. Se for o primeiro caso, Karina, a timidez aparece, mas eu consigo lidar bem com ela? Siga a sua vida, faça as suas coisas. Eu tenho certeza que com o tempo essa timidez tende a diminuir cada vez mais e tudo vai ficar bem. Agora, se você percebe que é o segundo caso, onde a timidez já se transformou em algo maior, eu indico que você procure ajuda, que você comece a procurar ver a partir de outros olhos, ter novos conhecimentos sobre tudo isso, para que você possa enfrentar esses medos que hoje talvez estão tão grandes e às vezes você até acredita que não consegue enfrentar, para que você possa ter a vida que você deseja, para que você possa alcançar os objetivos que são importantes aí para você, para que você possa ter relacionamentos saudáveis, onde você está feliz, conversando na hora que você tem vontade, ficando em silêncio quando você tem vontade, porque mesmo que hoje pareça algo impossível, eu tenho certeza, por experiência própria, que você pode sim mudar tudo isso aí na sua vida. E você pode começar a fazer isso se inscrevendo aqui no canal para ver mais vídeos. Aliás, já pode assistir o próximo, viu?